E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Você já deve ter visto aí no título o que é que eu tô aqui hoje pra fazer. E eu vou explicar o contexto pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu não leio romance, principalmente quando é o romance que o foco do livro é o romance em si. Eu sei que romance também é um tipo de livro, no caso, tudo que a gente lê é romance. Tipo, livro que é narrado é um romance, mas eu tô falando aqui do gênero romance na questão de, tipo, ter um casal e ter um negócio do amor e ter... Enfim, vocês entenderam o que é que eu tô querendo dizer com romance. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de livro por questões pessoais mesmo, não sei porquê, eu nunca gostei. Eu sempre tive um pouco de preguiça. Só que, ultimamente, eu tô querendo sair um pouco da minha zona de conforto e parar de ler só a mesma coisa e tentar ler de tudo. Porque vai que eu acabe gostando e, sei lá, descobrindo algum gosto novo. Então eu resolvi dar uma chance pra um romance jovem. Porque assim, quando eu leio algum romance, geralmente é um romance adulto e que o foco não é o romance. Tem sempre uma história dramática por trás, ou algum problema na vida dos personagens, ou pelo menos algum tipo de suspense. E eu nunca costumo ler romances jovens, principalmente porque vai ser mais fácil de eu me irritar. Porque vai ser mais fácil tanto de focar no romance, quanto de ter coisas assim, clichês. Então eu resolvi mudar isso, sair um pouco da minha zona de conforto e tentar. E aí eu aceitei o convite da autora Diana Martins, que ela me convidou para ler o livro dela, que é o livro Dois Lados do Agora. Eu tô aqui com a versão física dele, mas ele também tá disponível em e-book e tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se você quiser, depois do que você vê aqui nesse vídeo, o link vai estar aí na descrição para vocês adquirirem. E só um aviso que eu queria deixar rapidão, é que o e-book da Amazon, ele tá com, acho que é algum tipo de bug e fica parecendo lá que só tem 3 capítulos no livro, mas ele tem uns 20 e alguma coisa. Então relaxem que quando vocês chegarem no capítulo 3 vai aparecer que é o último, mas não é. Os outros capítulos vão estar no meio do livro, só não vai aparecer ali no índice do e-book. Eu sei disso porque eu li tanto no físico quanto no e-book, porque às vezes você tá afim de ler no Kindle mais descansado ali, relaxado, deitado na sua cama. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a sinopse desse livro e vou contar minhas opiniões. Eu pensei muito antes de aceitar ou não ler esse livro, porque como eu já falei pra vocês aqui, eu gosto só de aceitar parcerias no canal e ler livros assim a convite quando eu sei que é um livro que eu provavelmente vai gostar, pra tanto ser proveitoso pra mim quanto ser proveitoso pro autor que escolher fazer essa parceria comigo. Então eu pensei muito nesse livro porque, como eu falei pra vocês no início, romance não é o livro que eu leio, nem costumo ler, romance jovem, enfim. Só que aí eu conversei com a autora e tal, e ela me explicou um pouco sobre a história do livro, e eu também vi um vídeo da Tamires do Resenha dos Sonhos, que ela resenhou esse livro, e ela acabou me convencendo a dar uma chance pra esse livro. Eu vou deixar o link do vídeo da Tamires aí na descrição, se vocês quiserem ver depois uma outra perspectiva sobre esse livro. Ela acabou me convencendo porque ela falou algumas coisas lá no vídeo, que vocês vão lá ver se vocês quiserem saber o que ela falou. Mas enfim, fui convencida a ler e resolvi dar uma chance. E esse livro vai contar na perspectiva de 2 personagens masculinos, que é o Jim e o Eric. O Eric, ele é um brasileiro, só que ele decide morar nos Estados Unidos, porque o sonho dele é trabalhar com música, só que o tipo de música que ele gosta de tocar e de produzir não é um tipo de música que é fácil de você crescer com isso no Brasil, porque ele gosta de tocar uma coisa mais indie, rock e tal. Ele é guitarrista, no caso, e aí ele viaja com a melhor amiga dele, Ana, e os dois vão morar nos Estados Unidos pra tentar a sorte aí na carreira musical, só que ao mesmo tempo que eles têm que focar na banda deles lá, que a Ana, no caso, é a vocalista, e o Eric é o guitarrista. E tem mais pessoas na banda, óbvio. Eles também têm que trabalhar e tal, e arrumar uma forma de se sustentar, porque eles estão iniciantes na música e são imigrantes também em Nova York. E aí, esse é o lado da história do Eric. Enquanto isso, a gente tem o Jim, que ele é um cantor consagrado já. Ele já ganhou Grammys e ele, assim, é um dos cantores que tá fazendo mais sucesso na época. E aí, vão ter capítulos alternados entre esses 2 personagens. Só que ao mesmo tempo que o livro é narrado na perspectiva desses 2 personagens, o foco do livro vai ser as personagens femininas. No caso do Eric, ele vai ter contato com a Ana e a Ana 2, porque aparece outra Ana nesse livro, assim, logo no começo, no encontro inesperado ali. Ela começa a fazer parte ali da vida do Eric e da Ana 1. Depois dessa Ana 2, ela ganha um apelido, então fica mais fácil de vocês entenderem, não ficarem confundindo e, tipo, sem saber quem é a Ana qual e quem é a Ana qual. E aí, continue aqui na minha linha de raciocínio. E enquanto isso, no Jim lá, a mulher que vai entrar na vida dele, que vai mudar tudo ali, é a Cleo, que é uma outra cantora ali. Só que a Cleo, ela tá em um mistério por trás da Cleo, porque ela fazia parte de uma banda. E essa banda, ela acabou por causa de uma coisa que aconteceu, meio que uma tragédia que aconteceu nessa banda, e meio que separou a banda, e a Cleo resolveu seguir carreira solo, só que tá muito difícil pra ela conseguir essa carreira solo, por causa dessa tragédia que ocorreu, e algumas pessoas culpam ela, e as pessoas ficam perguntando respostas e querendo saber o que foi que realmente aconteceu nesse dia que teve essa tragédia pra separar essa banda. Também vai ter um pouquinho de suspense no livro, que é só pra você descobrir o que foi que rolou e o que foi que separou essa banda. E também vai ter a questão de você entender o motivo desses 2 personagens estarem narrando o livro e o que e a que momento vai fazer a história dos 2 se colidirem. Porque, obviamente, que isso vai acontecer. O livro todo cria essa atmosfera, e também a autora já fala na sinopse, que alguma coisa vai fazer com que a história dos 2 se conecte ali e aconteça alguma coisa. E esse livro também, ele me lembrou muito Se Eu Ficar,
que é um livro da Gayle Forman, e a sequência também Para Onde Ela Foi, porque são livros que são muito focados na mesma coisa desse livro, que é a questão da música. Ele também é muito semelhante, aparentemente, a Daisy Jones and the Six, que é um livro que eu ainda não li, mas eu estou falando aqui que é parecido porque as vozes da minha cabeça mandaram eu falar, porque eu tenho certeza que deve ser parecido sim, porque tem toda essa questão de, tipo, a música. E além de ter toda essa questão da indústria musical, né, que a autora explora bem esse negócio de, tipo, como lidar com a fama e como é essa questão de estúdios e gravar álbuns e todos os contratos que os cantores têm que assinar e as coisas que eles têm que abrir mão e como fica difícil meio que separar a vida social da vida musical. Então tem toda essa questão. Se você é uma pessoa que gosta de ler sobre esse tipo de coisa, se você é uma pessoa que tem algum tipo de ligação com a música, você provavelmente vai acabar gostando desse livro. Eu particularmente não sou uma pessoa assim que tenho extremas ligações com a música, porque eu gosto muito de ouvir música, eu escuto música direto, mas além disso é só isso. Eu não tenho assim nenhum talento musical cantando, nem tentando e nem sei tocar nada. Então assim, essa questão da música não é uma coisa que me pega tanto no emocional nem nada do tipo, nem que eu tenha conexão grande, porque eu literalmente só escuto música. Eu sou o básico na questão música. Além dessa questão musical, o livro também, ele vai ter outros problemas, principalmente em torno da Ana 1, que é a Ana brasileira, no caso, que eu vou chamar ela assim pra vocês entenderem melhor. Porque desde o começo do livro você já vai vendo que ela tem alguns problemas com relação a se alimentar. Você vai conhecendo um pouco mais sobre esses problemas alimentares dela e qual o problema que ela tem com isso, e ela tentando lidar com isso, e aí vai sendo construído uma atmosfera ao redor disso também, e você vai começando a ficar um pouco preocupado com essa personagem. E o Eric também você já vai começando a perceber no começo que ele é um personagem mais difícil, assim, que ele é meio explosivo, e ele é meio estressado, e enquanto o Dean ele é um personagem assim mais calmo, só que ele também é um personagem intenso. Então a parte mais interessante desse livro pra mim é a questão dos personagens, porque eu acho que eles foram assim construídos pra parecerem pessoas normais e não ficou uma coisa muito genérica e nem ficou uma coisa muito clichê, na minha opinião. Eu vou até ler uma passagem aqui do livro que eu achei interessante, que eu acho que ela faz um bom resumo assim pequeno do que o Eric e a Ana brasileira são, assim, uma ideia mais ou menos, pelo menos do que o Eric tem da Ana. Ele fala assim: Eric pensava às vezes em Ana como um frasco vazio, que vivia pela promessa de um dia ser completo. Achava que música fazia isso por ela algumas vezes, mas só funcionava até a canção terminar. Aí, ela voltava a se sentir vazia. Ele viu alguns heróis prometerem salvá-la, mas todos falhavam e iam embora. Não viram que o problema era que ela tinha uma rachadura em uma das paredes do frasco, e por isso nada que colocassem ali ficaria por muito tempo. Ana era um objeto quebrado, para começo de conversa. E como era possível consertar alguém cuja dor era auto-infligida? Eu achei essa frase muito boa e esse parágrafo muito bom, muito bonito também. Porque além dele descrever muito bem a personagem e o que é que ela tá passando ali, eu acho que traz uma reflexão interessante. Então uma das partes que eu mais gostei nesse livro foi porque eu marquei bastante coisa assim. Essa foi uma das frases que eu gostei, então eu já li aqui pra vocês, sei lá, se vocês ficarem com vontade de ler. Realmente é um romance que ele não foca muito no romance, mas ao mesmo tempo que foca. Tem alguns momentos sim que é aquela coisa bem romance mesmo e tal, amor, e o casal lá se apaixonando um pelo outro, que eu não vou dizer quais são os casais que tem aqui nesse livro, porque não é só um. E como eu já falei pra vocês, é uma questão pessoal minha mesmo, eu não gostar muito de ler essas partes, porque eu não gosto. Cada um tem seu próprio gosto pessoal e o que gosta ou não de ler, mas não foi uma coisa assim que me irritou a ponto de eu querer largar o livro, porque não é uma coisa que tem demais. Tipo, acho que eu não conseguiria ler um livro de romance que tivesse, tipo, páginas e mais páginas só disso, porque como esse livro tem toda a questão da música, que também tem os compromissos que eles têm que fazer, entrevistas que eles têm que dar, as intrigas também que tem nesse meio musical, e essa questão do mistério de você ficar criando teorias e pensando em o que fez essa banda se separar. Então acho que foi por isso que esse livro acabou ganhando os pontos positivos comigo, porque não focou muito no romance mesmo não, então isso aí eu posso confirmar pra vocês. Então ao mesmo tempo que era pra eu ter saído da minha zona de conforto, eu não saí tanto assim, porque não tem tanto romance assim no livro, mas tem. Uma coisa que eu acho importante destacar também nesse livro é que os personagens, eles vão ser, a maioria deles, principalmente alguns mais do que outros, vão ser muito egoístas. Então às vezes vai ser personagens que vai ser chato de você ler o livro, você vai passar raiva, no caso que eu tô querendo dizer pra vocês. Mas isso particularmente não é uma coisa que me incomoda tanto assim, porque eu prefiro quando o personagem me faz passar raiva, comete erros e faz merda, porque na minha cabeça isso faz parecer o personagem ser mais real, principalmente quando é um livro contemporâneo, que não é uma fantasia, por exemplo. Então eu prefiro quando os personagens cometem erros e o autor não coloca os personagens como perfeitos, até porque não existe ninguém perfeito no mundo. E isso também vai ser pode ser um pouco gritante pela questão de, tipo, o personagem que eu achei, assim, um dos que mais me fez raiva, é um dos personagens que tem a narrativa aqui. Então, às vezes é um pouco difícil sim, um pouco chato de você aceitar e não ficar revoltado com o que você tá lendo, porque é na perspectiva dele. Então, por mais que eu acho que as protagonistas do livro sejam as personagens femininas, porque por mais que o livro seja contado na perspectiva do Dean e do Eric, eles basicamente só estão literalmente contando a história. Eles, claro, têm sua importância sim, até porque se não tivesse eles, eu acho que a história não teria como acontecer. E outra coisa que eu queria deixar pra vocês é que eu não tenho
controle e eu não sei me controlar lendo um livro assim, porque até quando não é um livro de suspense, eu fico tentando descobrir e investigar e descobrir o plot. E não foi diferente com esse livro aqui. Eu consegui descobrir o plot, assim, mais ou menos quando eu tava na metade, porque eu fiquei prestando muita atenção em detalhes, porque, assim, eu não aguento. Eu não consigo simplesmente ler o livro só lendo e tentando não prestar atenção em muito detalhe pra ser pego de surpresa. Então, assim, um dos plots que eu acho que seria o mais interessante de eu ter sido pego de surpresa, eu peguei esse plot. Mas isso aí também eu só tô falando pra vocês mesmo, não é uma coisa que eu tô reclamando, porque eu acabo fazendo isso com quase todos os livros que eu leio, porque eu simplesmente não aguento. Eu sempre tento pegar o plot do livro. O motivo que fez a banda da Cléo se separar, eu não imaginava que seria isso. E foi uma coisa que eu achei bem... Assim, que eu fiquei um pouco chocado com o que aconteceu. Que por mais que seja uma coisa que eu já esperasse um pouco, era bem no meu subconsciente. Então eu não estava preparado pra ler quando aconteceu isso. Então, foi bem interessante essa parte. E aí eu vou falar só mais uma frase aqui do livro que eu também gostei. Eu acho que faz uma boa reflexão e um bom resumo sobre o que o livro é também. Que é um diálogo que tá tendo ali. E um dos personagens fala assim: e cometer erros não te faz uma pessoa ruim, só te faz uma pessoa. E essa é a parte assim que eu acho mais interessante. E eu acho que deveria ser uma coisa que todos os autores deveriam fazer quando estão escrevendo livros, principalmente livros contemporâneos que, assim, é pra ser um reflexo da vida da gente, que é colocar personagens que cometem erros. Porque não existe ninguém no mundo que seja perfeito, que não cometa erros. Então, pra mim, o que eu acho mais legal em ler um livro que é contemporâneo é quando os personagens cometem erros e parecem personagens reais. E acho que é por isso também que eu não consigo ler muito romance, não gosto, porque geralmente a maioria dos romances, pelo menos os que eu já tive experiência, eles sempre colocam como ou é o mocinho perfeito ou é a mocinha perfeita ou vice-versa. Sempre tem uma pessoa perfeita que vai ser o salvador de tudo e que não comete erros. Ou senão, tipo, as duas são perfeitas, ou senão só uma é perfeita e o outro tem que consertar essa pessoa. E eu acho isso tudo muito... não gosto, não consigo engolir esse tipo de coisa em livro. Então esse é um ponto positivo do livro. Tiveram algumas coisas que eu não gostei, assim, da história no geral, mas foram por questões pessoais minhas mesmo. Nada, assim, seja uma coisa geral que eu possa criticar, porque é uma questão de gosto pessoal mesmo minha, e que vai depender muito da experiência de cada um. E também acho que a questão de eu não ser acostumado a ler muito romance e também, às vezes, não gostar tanto assim, pode ter afetado essa questão, que é essa principalmente a parte que quando eu falo do romance. Porque no começo eu achei um pouco difícil, sim, de comprar o romance e me acostumar com um dos romances, principalmente, porque eu achei que as coisas aconteceram rápido demais e que os personagens estavam ficando muito dependentes um do outro, sem ter passado muito tempo junto. O que eu tô querendo dizer é que no começo demorou um pouco pra eu me acostumar com o casal e torcer pra que o casal desse certo. Mas aí, à medida que eu fui avançando do livro, eu fui começando a aceitar e começando a entender, e aí no final ficou de boa em relação a isso. Outra coisa que eu também queria deixar claro é que o livro ele é um pouco mais lento, sim, no começo, porque ele no começo vai só explicando e você não entende muito bem qual rumo que a história vai tomar, porque, querendo ou não, é uma questão mais introdutória no começo, mas aí depois que passa, assim, um tempinho bem, assim, não é tão demorado assim que eu tô falando, depois que passa um tempinho você já começa a ver que vai ficando mais rápido e a história começa a fluir e você começa a ficar bem envolvido, assim, pelo menos eu fiquei envolvido pra querer descobrir o que era que ia acontecer e qual rumo que esses personagens iam tomar. Também queria deixar avisado aqui que esse livro tem vários gatilhos, tem a gatilho de abuso sexual, tem essa questão de distúrbios alimentares também, e tem outras coisas assim que podem ser sensíveis para algumas pessoas. E por mais que esse livro não seja um romance adulto, então não tem nada hot assim, lá na Amazon ele tá marcado como um romance jovem, a classificação indicativa dele, se não me engano, é 16 anos. Não tem assim momentos assim muito, muito pesados. São coisas que acontecem no livro, só que acontece de forma sutil, não é nada muito gráfico nem muito explícito. Então acho que é tranquilo assim pra todo mundo ler, mas eu só queria deixar o aviso mesmo. Algumas coisas sim no livro eu senti que dava pra ter explorado um pouco mais, na minha perspectiva, assim, na minha opinião, principalmente essas questões assim mais sérias que acontecem no livro. Eu senti falta só de um pouquinho de explicações, ou de um pouquinho de soluções. Eu entendo que o foco do livro é o romance e a relação desses personagens, tanto amorosa quanto a questão da amizade ali também. Então é só isso mesmo que eu queria deixar claro, que tiveram algumas coisas assim que eu fiquei com um pontinho de assim, de querer um pouco mais de explicação, um pouco mais de aprofundamento, mas nada assim também demais que me fez estragar a experiência do livro. Então, no geral, foi um livro que eu gostei bastante e pra mim, que não sou uma pessoa acostumada a ler romance, eu já fui assim com um pouco de medo de não gostar e depois não saber o que falar nesse vídeo, não ter o que falar. Inclusive, eu acho que eu falei até demais, eu acho que essa foi a resenha que eu mais falei aqui no canal, porque foi um livro assim que realmente me surpreendeu. E se você tiver ficado interessado nos dois lados do agora, lembrando, como eu falei no começo do vídeo, o link dele vai estar aí na descrição para compra. Ele também está disponível o e-book no Kindle Unlimited, se você tem esse serviço de assinatura. E eu também vou deixar o site da autora, porque lá no site da autora tem um capítulo extra desse livro. E é isso aí, se vocês tiverem gostado do que eu falei aqui, se esse tipo de história interessa você, dá uma conferida aí embaixo. Se você é uma pessoa assim como eu, que não gosta ou não tem costume de ler romance jovem, tenta ler isso aqui, porque aí eu acho que pode ser que você tenha uma experiência legal. Porque não vai ser aquela coisa assim, se você tem os mesmos problemas que eu falei pra vocês com romance, eu acho que vocês vão ter uma experiência legal e divertida com esse livro aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí embaixo, que me ajuda muito, muito, muito. Se você não tiver deixado desde o começo, já era pra você ter feito isso. E se vocês quiserem também comentar aí embaixo alguma coisa, o que é que vocês acharam, se vocês ficaram com vontade de ler esse livro, se você já leu esse livro, também comentar aí embaixo o que é que você achou. E se você é uma pessoa que gosta ou não de ler romance, me avisa aí que eu quero saber, conhecer os gostos de vocês. Ou se você quiser comentar qualquer outra coisa também, comenta aí pra me ajudar no engajamento. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais também, é Lucas Barros D, o Instagram e o Twitter. Me sigam lá pra gente trocar uma ideia mais de perto assim. Eu sempre acabo aparecendo mais por lá do que no YouTube, porque lá é mais fácil. Inclusive, ultimamente eu tô aparecendo bastante no Instagram, bem mais do que antes. Tô tentando ficar uma pessoa mais participativa nessa rede social ao lado. E se vocês forem também comprar qualquer coisa na Amazon, lembre de usar meu link, porque ajuda demais o canal e me ajuda também a pagar minhas contas. Eu acho que é isso. Se você chegou nesse vídeo por acaso e gostou do conteúdo e quiser ver os próximos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E é isso, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau.